Não havendo que queira discutir em votação, chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Brito. Sim. Vereador Fred Procópio. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Vereador Igor Rames. Sim. Vereador Jamil Sabrá. Vereador Jorge Relojão. Sim. Vereador Justino Raio X. Sim. Vereador Marcelo Silveira. Sim. Vereador Marcelo Lessa. Vereador Márcio Arruda. Vereador Maurinho Branco, sim. Vereador Professor Leandro. Vereador Ronaldo Ramos. Sim. Vereador Rony Medeiros. Sim. E vereador Silmar Fortes. Sim. 11 votos sim e 4 ausentes, presidente. Com os votos favoráveis, o projeto de resolução foi aprovado em primeira discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votação em segunda discussão. Vereador Antônio Brito. Vereador Fred Procópio. Sim. Vereadora Gilda Beatriz. Vereador Igor. Sim. Vereador Jamil Sabrá. Vereador Jorge Relojão. Sim. Vereador Justino. Sim. Vereador Marcelo Silveira. Sim. Vereador Marcelo Lessa. Vereador Márcio Arruda. Vereador Maurinho Branco, sim. Vereador Professor Leandro. Vereador Ronaldo Ramos. Sim. Vereador Rony Medeiros. Sim. Vereador Silmar Fortes. Sim. 10 votos sim e 5 ausentes, presidente. Com 10 votos favoráveis, o projeto foi aprovado em segunda discussão. Terminada a nossa pauta da ordem do dia, passamos à fala dos senhores vereadores. Convido o primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador pastor Antônio Brito. Lembrando aos senhores vereadores que hoje teremos, a partir das 5h30, uma reunião para discutirmos o projeto relativo ao IMPAS, com alguns representantes executivos presentes na Câmara, na sala dos senhores vereadores, para que possamos entender de uma forma melhor o projeto. Lembrando, a partir das 5h30. Na tribuna, para fazer uso do seu tempo regimental, o vereador pastor Antônio Brito. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham da assistência, os que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela televisão. Boa tarde a todos os funcionários da Câmara, a imprensa. Senhor presidente, todos sabem que esta Câmara é a caixa de ressonância de Petrópolis. E isso é potencializado por muitos, sob o ponto de vista negativo, inclusive. Toda a população, não tendo atendimento público, nas diversas áreas, saúde, educação, segurança pública, obras, reparos, infraestrutura, e etc. As pessoas vêm e procuram os vereadores, porque são eles que estão mais próximos das pessoas, o local onde as pessoas procuram para essas demandas, que devem ser atendidas pelo o Poder Executivo, mas o endereço conhecido por toda a população é aqui o Palácio Amarelo, a Praça da Águia e os gabinetes dos vereadores. Pessoas procuram para que tenham este atendimento. E o que o vereador pode fazer? Apenas a possibilidade de fazer indicações. Seria o quê? Apenas alertar o Poder Executivo de algo que ele deve fazer. Eu até listei algumas coisas aqui. E quero... E se essas indicações não forem atendidas, e somente as indicações
dos vereadores, da situação, é que poderão ser atendidas, porque isso, no mínimo, é desumano, pois se não atender a população com iluminação pública, segurança no trânsito, tapando os buracos nas ruas, sinalizando, na área da saúde, é inaceitável as pessoas ficarem esperando um ano, por exemplo, na área da saúde, para fazer uma ressonância ou para ter o atendimento do médico do SUS. As pessoas vêm aqui na Câmara para falar isso, achando que os vereadores podem resolver isso, e que é o salvador daquela situação. E como falei, o máximo que a gente pode fazer é uma indicação. E em casos pessoais, nem podemos fazer, que as pessoas querem ser atendidas, as pessoas querem que a fila ande. E tudo isso é apenas alguma das coisas ruins que tem acontecido na área da saúde em Petrópolis. Tudo isso em detrimento à posição de um ou mais vereadores. Sob o ponto de vista ou a ideia, e conforme me falaram essa semana, quando fiz algumas reclamações, que o vereador ele tem que ser ou posição ou situação. Uma expressão como se fosse um checkmate que se desse no vereador para ele tomar uma posição. Em outras palavras, tudo que você indicar, tudo que você sugerir, se você não for situação, tudo isso deixa de ser feito. Isso não pode ser gerado dentro do Poder Executivo por nenhum governo. Porque nós estamos aqui, não tem porquê o vereador, ele ser extremista se ele não quer. Nós aprovamos os orçamentos, o orçamento do município. Então, não aprovaríamos ou votaríamos contra tudo, só porque, se não concordamos com tudo que o governo quer, teremos também que discordar de tudo? E aí a gente encontra, dentro do governo, muito desarticulados em todas as áreas. Por exemplo, a COBEA, eu falei agora da saúde, falei da infraestrutura, na área do transporte também, o transporte público é indigno, a gente paga uma das passagens mais caras do Brasil, e o que a gente recebe são reclamações de ser uma área sucateada, sem contar com os outros problemas que tem sido, inclusive, pauta aqui na Câmara. Haja vista o projeto do vereador Leandro Azevedo, de voltar e não haver a dupla função na área do transporte público para com os motoristas. Um outro exemplo aqui, e isso aqui eu vou usar como exemplo, mas isso aqui é um espelho de outras áreas mais necessárias ainda, da saúde, da educação, da segurança pública, que compete ao município, e inclusive a do trânsito, e em outras áreas, de obras, por exemplo. A COBEA, eu não sei para que serve. Se você faz uma denúncia que tem um determinado animal sendo maltratado, e esse animal não tem dono, olha que contradição. Ela está ali para receber denúncia
e tomar uma posição com os animais que são maltratados. Se você faz essa denúncia, e esse animal não tem dono, essa denúncia não vale. Ora, aonde se imagina que há mais maus tratos, até porque a gente não pode dizer se tem dono ou não, se está na rua, ele pode ser um animal de rua, ou pode ser um animal que foi abandonado. Inclusive os que estão sendo maltratados na rua, provavelmente ele não é de rua, porque os de rua já têm uma resistência, já sabem conviver no meio das pessoas, nas ruas, no trânsito, já se alimentam, são resistentes. Se ele é encontrado maltratado na rua, provavelmente ele foi abandonado. É um motivo para esse órgão tomar uma providência. Para isso que foi criado. Eu resgatei uma cadela no meio da Barão do Rio Branco, que estava parando o trânsito. Coloquei dentro do carro, liguei para a colmeia, fizeram um montão de perguntas e no final disseram que não podia fazer nada, porque ela estava na minha responsabilidade. Eu tive que falar forte com a funcionária para ela não colocar palavras na minha boca. Ela já queria ali me enquadrar dizendo, você é responsável. E de fato, no final, eu tive que ser responsável, levar para uma clínica e gastar dinheiro. Para empregar pessoas, vereador. Não podemos criar órgão no município não podemos criar com a ideia, com a intenção de empregar pessoas, de arrumar emprego para pessoas. Por isso que existe, provavelmente. Tive que mandar ela para uma clínica, né? Pois estava muito doente. Na educação, a insatisfação é generalizada entre os servidores, sem reajuste, perdendo a estabilidade, e concursados, já há muitos anos, sem serem chamados. Eu quero, com isso, apenas apresentar a nossa insatisfação com o que vem já acontecendo, e nós tivemos um prazo, e talvez eu esteja atrasado em falar desta forma, porque já se passou da metade do mandato, e não há articulação no governo, não se sabe com quem fala, e se algum vereador disser assim, eu sei com quem fala, então falaram em segredo para você, falaram em particular, disseram, olha, conta comigo nisso, eu vou tratar com você, porque no geral, publicamente, não se atende no coletivo, e isso é mal para o governo está colhendo e colherá o que está plantando. Então, eu quero dizer para quem nos assiste, para os colegas vereadores, que nós precisamos seguir nesta posição, porque a tolerância já passou do limite em relação a esses serviços, e não adianta quererem fazerem publicações que está tudo bem, não está. Se conversarmos com as pessoas, nós vamos detectar que no governo anterior estava ruim, mas nesse a coisa está pior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Brito. Convido o próximo vereador Marcelo da Silveira, a fazer uso da palavra. Boa tarde, vereador que preside essa casa,
Boa tarde a todos os meus pares. Boa tarde, presidente Silmar Forte, que está presidindo, todos os meus pares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, pela TV Câmara. Gostaria de dar uma boa tarde aqui a todos da plenária, mas principalmente uma pessoa que está lá na plenária, que chama Laércio Júnior, né, um rapaz que conheço há muitos anos, né? Uma pessoa que hoje se encontra na assessoria de um vereador aqui na casa. Eu acho que o vereador está de parabéns pelo profissional que conheço, né? Desde a época da rádio, da época da televisão, uma pessoa que para mim fui cobrador na época na aviação Esperança, onde o pai dele, o senhor Laércio, conhece? Isso aí, estou falando de pessoas que o Márcio Arruda ali conhece. Laércio Júnior deve ter entrado aqui para assessorar o seu vereador, mas não poderia deixar de enaltecer a vinda desse profissional para dentro dessa casa aqui, que no qual só vem engrandecer, porque realmente eu parabenizo a família, principalmente seus pais, por ter dado toda a educação, ter dado toda a estrutura para que essa pessoa pudesse ser esse grande homem que hoje se encontra aqui. Hoje tive uma ligação lá do Chapa 4, Valparaíso, que está nos acompanhando agora. Desde já deixo um abraço a todos vocês lá do Valparaíso. Essa ligação foi feita pelo senhor Paulo Mesquita. O senhor Paulo Mesquita tem acompanhado muito a plenária e tem visto, né, várias visitas. Olá, Écio. Seu Márcio Arruda também conhece muito teu pai. Parabéns. Seu Paulo Mesquita é um dos líderes comunitários lá daquela comunidade Chapa 4, onde tem acompanhado a TV Câmara, tem acompanhado minhas visitas lá, e hoje, como uma pessoa assim, de grande respeito na comunidade, eles veio relatar que eu pudesse vir falar na plenária que eles vão parar, que a comunidade vai fechar a batata frita. Não é a fábrica batata frita. Vai fechar a rua. Vai fechar a rua porque são 2 anos de pedido, são 2 anos de ofícios. Eu tenho feito vários vídeos ali e infelizmente não está sendo atendida a comunidade. Ele relatou que fizeram a limpeza em volta a Getúlio Vargas, em volta ali pela Dr. Tosetti, e ele ficou muito magoado por ver os funcionários da Condep passando pelo local, não em momento nenhum relatou os funcionários, ficou magoado com os funcionários, porque os funcionários recebem ordem. O que ele relatou é saber que eles não têm como fazer o trabalho. Eles já fizeram vários ofícios também para a empresa Condep. Esse vereador que lhes fala agora tem vários vídeos, tem vários relatos de motorista, vereador Márcio Arruda, que tem me parado e perguntado como é que vão ressarcir eles dos retrovisor. O senhor que foi um grande conhecedor da causa como motorista, que os retrovisores dos ônibus estão quebrando tudo, porque é muito imprensado onde eles estão passando, porque é mato de um lado, mato do outro, e cresceu aquelas árvores. A empresa Enel
não toma atitude nenhuma. Infelizmente, a CONDEP também não toma atitude nenhuma. Conversei com o prefeito Bernardo Rossi sobre essa situação e ele se colocou que iria imediatamente pedir a limpeza daquele local e eu não sei o que está acontecendo, que não está sendo atendido. Se o pedido do prefeito não está sendo atendido, a ordem do prefeito, a comunidade então pediu para relatar aqui a todos os senhores vereadores, certamente o gabinete do prefeito deve estar acompanhando. É uma pena ter que tomar essa atitude. O senhor Paulo Mesquita, que vive mais de 60 anos na comunidade de Chapa 4, me conhece desde criança, e eles já se reuniram e falaram que até o final dessa semana, se nada acontecer, eles vão parar. E é uma via, que eu já falei aqui, é uma via de acesso, que quando a Coronel Veiga está cheia, é o único local que tem para passar. É o único local. E mesmo sem ter a Coronel Veiga transbordando, é o único local que você sai do trânsito. Então, vereadora Gilda, a determinação dos moradores do Chapa 4, pedido em ligação para o meu gabinete, pediu para relatar que vão fechar a rua aonde se encontrava a fábrica Batata Frita. Olha o caos que vai dar no trânsito da cidade. Então são coisas que eu vereador, acho simples de se resolver, que infelizmente não estão resolvendo, e isso, infelizmente, eu tenho que relatar, porque foi uma solicitação do senhor Paulo Mesquita, e ele está nos acompanhando nesse exato momento, que ele disse para mim que muitos moradores do Valparaíso Chapa 4 acompanham a situação. Se um ônibus sobe, o outro não pode descer. Então, quando eles tentam fazer um passar pelo outro, quebram o retrovisor dos carros. E a empresa não quer saber, a empresa quer descontar. Então eu peço mais uma vez aqui, que vamos evitar que isso aconteça, gente, essa paralisação, né? E que a CONDEP, o senhor Wagner Silva, tem vários ofícios já no gabinete do prefeito. O prefeito esteve comigo, falou que já ia mandar fazer essa limpeza e nada foi feito até agora. Então, fica o relato de um morador que está falando por todos os moradores da comunidade que vão parar o Valparaíso por falta de limpeza, principalmente da senhora Enel e a CONDEP. E aqui se encontramos também na nossa plenária o Mãozinha e o botafoguense Ney. O nosso time está... Não, tem que trim, Laércio Júnior, Ney e Mãozinha. Queria falar rapidamente da Cobeia. Também, aonde o vereador foi muito bem colocado a sua colocação ali, né? O senhor pastor Antônio Brito, que ligou para a Cobeia, que salvou um animal na rua, e quando ligou para a Cobeia simplesmente falou que era para você ser responsável pelo animal, que animal de rua não é responsabilidade da Cobeia. E peraí, então é responsabilidade de quem? A Cobeia tem que atender esse animal. Se eu não me engano, estava jogado na rua, acidentado. Então, a Cobeia, se tem os veterinários lá, se eu não me engano, não é, vereadora Gilda?
poderia acolher esse animal, porque senão, se todo animal que nós vemos na rua é o que nós mais temos hoje, é cachorros, né? Entre outros animais jogados por aí, a pessoa não socorrer, como é que vai ficar essa situação? Então, acho que temos que ter realmente mais responsabilidade, para que quando receber e atender o telefone, que é o mais difícil, de que esse telefone seja atendido, que você liga, e às vezes não tem ninguém, ou às vezes eu não posso dizer o que está acontecendo, eu sei que é a maior dificuldade. Eu acho que está passando da hora dessa responsabilidade da Cobeia perante os nossos animais, principalmente esses que vivem na rua. Que se não tivesse esses guerreiros, essas protetoras que vão lá, que salvam aqueles animais, levam para casa, levam para a veterinária, faz uma, já estou acabando, meu presidente, que faz uma vaquinha, que tem um grupo, e ali cada um doa um pouquinho, para poder salvar a vida daquele animal ali, como é que fica, né? Então, acho que a situação fica bem difícil, né? Para terminar, presidente, se eu não estava aqui, eu vou deixar aqui, sou o Paulo Mesquita, grande conhecedor, o senhor conhece o Paulo Mesquita? O senhor era um pouquinho mais velho do que eu era menorzinho, eu me lembro disso, e o Paulo Mesquita sempre foi um grande guerreiro ali no Chapa 4, e ele deixou esse recado aqui, que o senhor deve ter ouvido aí, que estão para paralisar o Valparaíso, e eu peço que o senhor, como nosso presidente da nossa casa, que o senhor possa nos ajudar também com esse trâmite junto à Condev para poder atender. Deixar um grande abraço para o nosso companheiro Tardelli, agente regional lá do Bing, que tem feito um trabalho maravilhoso, e o senhor vê aí nas redes sociais as pessoas querendo aproveitar do trabalho dele para fazer política, entendeu? Mas o Tardelli, continua assim, coroinha, esperto, o homem não para, e parabenizo por ter um agente regional como esse no Bing, entendeu? Então, Tardelli, deixa um abraço para você, mais uma vez, Laércio, tudo que eu falei aqui, não foi porque o senhor estava aí não, que o senhor não estava nem aí, foi do fundo do coração. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu pai, por sua mãe, e o grande profissional que o senhor tem, e o vereador que lhe escolheu, poxa, ele acertou bem na loteria, hein, rapaz. Um abraço a todos vocês, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo da Silveira. Convido o próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, vereadora Gilda Beatriz. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, plenária, imprensa, telespectadores. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que me preocupou muito e me deixou muito pensativa e aborrecida também. Eu não sei se vocês sabem, a gente já tem discutido aqui sobre as diretoras, né, das escolas, que elas fazem o pagamento no CNPJ delas, dos profissionais que são contratados por RPA. E eu fiquei sabendo que o Ministério Público está notificando todas essas professoras para terem que prestar depoimento. Só que, na realidade, a gente já sabe que esse problema é antigo. Esse problema é antigo, porque isso já sempre vem sendo feito, e que, na realidade, não podia se chamar o RPA, tem que se chamar os professores concursados, porque se é feito o concurso é para quê? É para chamar os professores, não para colocar RPA. Então, isso já está totalmente ilegal.
Só que eu cheguei a fazer um requerimento de informação questionando quantos RPAs existiam na rede de Petrópolis. A Secretaria de Educação colocou para mim que não sabia, porque isso era feito pelos professores. Como? A Secretaria de Educação não está à frente disso tudo? Não é ela que repassa os recursos? Então, é uma coisa muito estranha. E agora essas diretoras podem ser prejudicadas e muito, o Ministério Público está chamando, e a Secretaria de Educação com certeza vai dizer que não sabe de nada. Como sempre, nunca se sabe de nada. Só que, na realidade, verbalmente, não em papel escrito, elas foram orientadas a terem que fazer desse jeito. Então, realmente, que o Ministério Público realmente ele possa ver todo esse relato e ver que realmente quem está fazendo errado é a Secretaria de Educação, que não pode ser desse jeito. E eu estou muito preocupada, falo novamente, com essas diretoras que estão com o seu nome, com o CNPJ, com o CPF, elas usam o CPF delas para fazer esses pagamentos. E isso é muito preocupante. Eu já vim falando sobre isso, só que agora, o que vai acontecer com essas diretoras? Né? Que o Ministério Público está enviando, elas estão recebendo notificações por causa dessas contratações por RPAs feitas nas unidades escolares. Então, eu vou estar acompanhando e, com certeza, solidária a essas professoras que estão fazendo o que o município está mandando fazer e que não pode ser feito. Mas ela está ali, ela obedece a ordem, só que na hora vai dar problema é com elas. Ontem eu estive fazendo uma fiscalização no SEI, Primeira Infância, na Rua Buarque de Macedo. Como eu coloquei já aqui com vocês, eu estive lá no Centro de Referência em Educação Inclusiva, o CREI, que foi uma indicação até minha, um projeto meu, já no governo anterior, que ele faz um contraturno com alunos com necessidades educacionais especiais e com problemas de aprendizado. E lá não tem, a Defesa Civil foi lá, não tem condição deles continuarem lá. E durante o processo, nesse recesso escolar, nada foi feito, e agora que era para retornar essas atividades deles, eles não retornaram, porque não podem retornar para o prédio, porque está interditado. Então, a Secretaria de Educação colocou que eles iriam para o SEI, nessa Primeira Infância, na Buarque de Macedo, enquanto fosse feito essas reformas. Só que esse SEI já era das pessoas com deficiência, foi ganho essa casa, na época do Paulo Mustrange, para as pessoas com deficiência. Quando eles tiraram esse grupo de deficientes para botarem no CREI aqui na Coelho, eu participei desse processo e deixei bem claro, olha, vocês vão tirar eles, mas essa casa, eles ganharam para eles. E hoje vocês vão tirar, amanhã não existe mais esse prédio alugado na Coelho, e vocês já botaram um SEI ali na Buarque de Macedo. E foi o que aconteceu agora. O SEI está com as crianças lá, uma parte não está sendo utilizada, mas seria, porque tinha 35 crianças nesse processo de creche, mas em novembro do ano passado chamaram mais 40, porque já iam usar esse outro espaço que eles não estavam usando. Então, hoje, e lá não tem acessibilidade, tem que ser feita acessibilidade nos banheiros, não tem, vereador Marcelo, eu estive lá, não tem a rampa, e a gente tem muitos cadeirantes que participam dessa contraturno no CREI, né, que é o Centro de Referência à Educação Inclusiva. Então, como eles vão fazer isso assim, estão correndo, se segunda-feira já dizem que eles vão retornar, segunda ou na outra. E as mães foram ao Ministério Público, no Dr. Vicente, porque as mães do SEI, das crianças pequenininhas, estão preocupadas, porque são muitos alunos que já estão perdendo a sala de vídeo, a secretaria, para poder fazer mais salas, para poder o outro espaço ficar para o Centro de Referência à Educação Inclusiva. Então, eu falo, olha, é realmente uma bagunça generalizada, porque isso tudo já tinha que ter sido pensado antes, e agora a gente está prejudicando. Além dos alunos com necessidades educacionais do CREI, a gente também está prejudicando os alunos do SEI, que são os alunos pequenininhos, que já frequentam lá e foram chamados mais. Então, essas mães hoje estiveram no meu gabinete e colocaram que estão muito preocupadas, além das obras estarem sendo feitas com essas crianças lá dentro, porque a casa está sendo dividido o espaço, e elas estão muito preocupadas, né? Porque tem muita poeira para tudo que é lado. Então, elas já tiveram hoje no doutor Vicente, né? Que é o promotor de justiça, né? Responsável pela educação infantil no município. Então, está um verdadeiro caos. Eu só consigo subir aqui essa tribuna para falar que a educação aqui em Petrópolis está pedindo socorro. E o resto também, né? Porque eu venho na saúde, também tem problema. Em tudo está tendo problema. Mas hoje eu estou focando aqui na educação, porque
é o que veio e o que eu estou fiscalizando. O meu tempo já terminou, eu fiz algumas vistorias que eu amanhã vou continuar falando, e com coisas acontecendo que eu fico assim, parece que a gente não tem gestor nessa cidade, parece que a gente não tem um comando nessa cidade. Porque na UBS, amanhã eu vou falar com vocês do Auto Independência, e não só na UBS, aí eu fiquei sabendo já nos postos de saúde, os medicamentos, vocês pasmem, chegando o medicamento agora, dia 14, com vencimento agora no final do mês. Então, é jogar o dinheiro público no lixo. Vereador Marcelo, é isso. Amanhã eu vou falar sobre isso. Então, não se pode. Como se entrega medicamento agora, para o final do mês vencendo o medicamento. Então, olha, é muito dinheiro sendo jogado fora. É uma péssima gestão. Obrigada. Pela ordem, obrigado, vereadora Gilda. Pela ordem, vereador Fred. Obrigado, presidente. Não pude, na verdade, eu teria que ter pedido pela ordem na fala anterior, que era do vereador Marcelo, mas não tinha tido a resposta aqui ainda da Coandep, mas agora conseguiu falar com o vereador, com o presidente da Coandep, ex-vereador Wagner Silva. Com relação ao pleito do Chapa 4, o vereador Marcelo, ele acabou de me confirmar aqui que a mão de obra está saindo do Carangola, que ele vai remanejar para lá para atender isso, para evitar todo esse transtorno para a comunidade, que, segundo ele, não tinha essa informação chegada até a pessoa dele. Pediu desculpas pela demora no atendimento, mas lembrou que o período de chuva faz com que o mato cresça muito rápido. Então, falou, olha, a gente está tendo dificuldade de poder atender a cidade nos mais diversos pontos, mas se comprometeu essa semana agora mandar ainda uma equipe para começar o trabalho lá. Tá bem? Aí, Vossa Excelência, por favor, monitora isso. Caso não ocorra, traz de volta para a gente aqui para poder fazer reforçar esse pedido lá. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente. Presidente. Pela ordem, vereador Nós já Marcelo. temos líderes do governo e o senhor não noticia para a gente ficar sabendo? Eu ainda não fui notificado, vereador. Não foi notificado que era Ainda o Fred, não. não? Ah, então tá. Pela ordem, vereador Marcelo da Silveira, peço que seja breve, vereador, por causa da reunião. Sim, senhor. Pela ordem, presidente. Vereador Fred, realmente, como antes eu tinha falado com ele, tem aqui o vereador Márcio, que seria o líder do governo, você ouviu? Rapidamente a comunidade do Valparaíso, Chapa 4, já temos uma resposta, no qual, ele falou que não tinha chegado nas mãos deles. Então, isso é irresponsabilidade lá do gabinete do prefeito Bernardo Rossi, que não passou, porque tem uma pilha minha lá e vários vídeos que eu mandei lá do Valparaíso Chapa 4. Então, vamos aguardar até sexta-feira. Peço aos senhores moradores e os motoristas também, dos ônibus, que segurem um pouquinho até sexta-feira, que vocês falaram que estão para parar o Valparaíso. Então, como o nosso líder do governo acabou de dizer aqui, que mais tardar sexta-feira o presidente falou que cresce, mas tem 2 anos já em presidente, que aquilo lá está lá. Mas eu fico feliz. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Fred Procópio. Pela ordem, vereadora E Gilda. muito bem escolhido o nosso líder do governo, hein? Pela ordem, vereadora Gilda. Vereador Marcelo, eu já tinha até falado, eu fiz já um requerimento já pedindo, porque eu passo por ali muito, é o meu caminho ali, a Batata James, e ali o Valparaíso, a gente sabe que é um meio que muitos dos petropolitanos, quem mora na região ali do Quitandinha, quem mora por Independência, quer cortar caminho, usa aquele caminho. E ali está o matagal, estava horrível. Eu tirei várias fotos, encaminhei isso já acho mês passado, porque as pessoas estão reclamando muito. A gente não tem calçada, não tem acessibilidade, elas andam no meio da rua, quando 2 ônibus vêm de um lado e do outro, para tudo, a caos total. Aí você tem que dar ré, é perigoso, pode acontecer um acidente, porque aquele local ali, ainda mais chovendo, é mais perigoso para derrapar o carro. Então, realmente, eu fico muito triste em ver que como não se faz uma manutenção necessária numa via, que é uma via que os metropolitanos usam no dia a dia. Usam no dia a dia porque é por onde você sai do engarrafamento. E que o dia a dia, se ali tivesse melhor, usaríamos bem mais. E ia ajudar essa mobilidade na parte de você poder ir e vir. Então, tem que vir aqui falar, reclamar, chegar daqui a pouco a ter que fechar a rua, parar tudo para ser feito. Então, eu tenho falado que, infelizmente, esse governo ele está esperando. Concluir, Pega fogo
para depois ir lá resolver. Não tem necessidade disso. É só fazer realmente um projeto, poder ver o que eu posso fazer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e fazer o trabalho certo, com gestão. Agora, se largar e só ir fazendo quando o negócio for estourando, que é o que está acontecendo, está ficando difícil. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fred. 2 minutos. Obrigado. Agradeço o carinho do vereador Márcio Arruda de me conceder o título de líder, mas não sou eu a pessoa mais indicada para isso, não. Vereador Marcelo, na verdade, colaborei no intuito de ajudar o mandato de Vossa Excelência. Tenho uma boa relação com toda a classe política, né? Especial com o ex-vereador Wagner Silva. Tomei a liberdade de tentar auxiliar a Vossa Excelência e a comunidade na solução do problema, mas a liderança de governo eu deixo para quem tem mais experiência para isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fred. Convido o próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, vereador Ronaldo Ramos. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores. Vê que hoje terei muita coisa para falar aqui, mas o tempo não vai dar porque tem muitos problemas mesmo. A gente está acumulando e eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer uma desgraça, aí o governo vai tomar uma posição, tardiamente, vai tomar uma posição em relação aos muitos problemas que estão acontecendo no 5º Distrito. Que amanhã nós vamos falar detalhadamente, trazer fotos de várias situações. Queria aqui chamar a atenção, senhor presidente. No domingo aconteceu uma situação, nós estamos acompanhando uma família, prestando solidariedade a família que perdeu um ente querido, e você também foi no Brejal. E a revolta da população com o estado que se encontra aquele cemitério é muito grande. Estava na semana passada seu relato de uma moradora que ela foi fazer visita, tentar limpar o sepultura da família, passar no meio do mato, caiu, pisou no meio do mato, o mato estava precisando de uma sepultura. Tanto mato que tinha que ela não dava para identificar e caiu, pisou em cima do resto mortal de uma pessoa que está sepultada ali. E aí, o senhor imagina bem, o constrangimento, a tristeza, a revolta, e que está acontecendo hoje com a população do Brejal. Então, estou já encaminhando uns pedidos junto à secretaria responsável, falei com o diretor do cemitério, porque é uma falta de respeito à memória e os familiares daqueles que ali foram sepultados. Uma vergonha, isso nunca aconteceu, chegar ao ponto que chegou lá no Brejal. Aconteceu também, foi em Itaipava, acompanhando também a solidariedade a uma família, e a pessoa foi sepultada no meio do mato. Eu só não trouxe as fotos em respeito a essas famílias. Eu acho que está lá, uma coisa horrível, no meio do mato. E não é matinho pequenininho, não, é mato alto mesmo. Então, a gente fica aqui, deixa esse meu apelo, para que o governo tome essas providências. Já estou encaminhando os ofícios, caminhando com foto para o governo, não representá-las aqui por questão de respeito à família, como eu disse. Não pode continuar como está. Muito triste, muito triste. Já é um momento difícil para a família. E ainda chega lá e encontra uma situação dessa, é pior ainda. Mas, senhor presidente, uma situação aqui muito preocupante. Conversava com o vereador Jamil Sabrá, na semana passada, nós falamos até uma situação, a preocupação com as escolas. Hoje, na posse, nós temos diversas escolas. Dentre elas, uma também chamou a atenção, tem um número muito grande de alunos, que é a Beatriz Alesca. Ela não tem uma saída de emergência, como as demais outras, também a gente não encontra saída de emergência. Se acontecer alguma coisa, vai ser situação muito difícil. A gente pede a Deus, né, que não aconteça. Foi feita uma obra ainda no ano passado, que mudou lá, e na época do governo também, do Estado, mudou a cozinha de posição, estava lá no local, passou para o local, melhorou muito, muito mesmo, foi excelente, a obra foi feita, mas não tem uma saída de emergência. Acontecer alguma coisa, vai ficar muito difícil mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Eu sugeri ao governo
a gente possa aí criar, o governo criar, a gente dá a nossa sugestão aqui através dessa casa, de um plano municipal de prevenção contra incêndios nas escolas. Parece que acho que não houve nenhum treinamento de evacuar uma escola se for necessário um incêndio, um problema qualquer. Eu não sei se existe. Mas se não existir, que o governo possa começar a trabalhar nesse sentido, porque a vida é incalculável, a vida não tem preço. Depois que aconteceu uma desgraça, né, como aconteceu na Boate Kiss, como aconteceu no Flamengo agora, aí é tarde. Eu acho que todas as escolas, se não tem, a gente tem que trabalhar para que o governo possa ter despesa, mas a vida, como eu disse, não tem preço. Nós sabe fazer o trabalho urgente das saídas de emergência, esse plano de evacuação de uma escola, como aconteceu lá agora em Nova Lima, um bairro teria que ser desocupado com urgência, porque as sirenes dispararam, e aí perguntaram, mas qual o plano? Não tinha, a Vale dizia que tinha um plano, mas qual era? A população não sabia. Então nós precisamos alertar, vou procurar a secretária de Educação para conversar isso com ela, amanhã mesmo, mas mesmo eu já estou encaminhando, também vou encaminhar ao governo, ao prefeito Bernardo Rossi, para que comece, crie logo uma comissão, se assim não tem, um trabalho, um grupo de estudo, para que possa ver todas as escolas do município, para que elas possam ter esse plano, para que tenha as saídas de emergência. E além disso, senhor presidente, acho que eu conversar com o vereador Fred Procópio também, da gente, dentro daquele projeto, né, que ele está tramitando na casa, dos resíduos, né, das obras, né, do entulho, é uma coisa que me chama muita atenção. Nós temos que ver aqui também, preparar um projeto que proíba o material tóxico. O que a gente viu aí no Fantástico na semana passada, tem visto na imprensa, que o material que aconteceu, aquele incêndio, aquela fumaça tóxica que aconteceu na Boate Kiss em 2013, a fumaça foi que levou ao óbito muitos jovens que lá estavam. E, segundo alguns técnicos, naquela reportagem que passou na semana passada, que aconteceu isso também no centro de treinamento do Flamengo. Fumaça, que é daquele material tóxico, que depois agora fica... É a empresa dos contêineres que é ocupada, não é manutenção, de que é um jogo de empurra para lá e para cá. Então, acho que aconteça uma coisa, até proibir nas novas construções de obras públicas do nosso país, principalmente escolas, que tenham material tóxico. Que possa, no caso de um incêndio, se houver esse material, vai ter essa fumaça tóxica. E aí o que ocorre? Criança, sabe como é muito mais difícil uma criança se salvar do que um adulto em determinadas situações. Então nós temos que ver, chamar técnicos, tem a comissão de obras dessa casa, que possa também nos auxiliar e ajudar, sabe, os técnicos da Secretaria de Obras, para de repente fazer um projeto. Se nós não tivermos pudermos ter essa iniciativa, para não criar despesa, como vem a legislação para o Executivo, mas que possa ter esse debate e levar isso ao governo, para que o governo, então, encaminhe para essa casa um projeto de lei que proíba essas construções, que tenha esse material nas suas construções, porque depois que acontecer uma desgraça, aí é tarde, aí é a mania do brasileiro, né? Se faz tudo depois que acontece a desgraça, que aí o brasileiro vai dizer assim, poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Nós temos uma gama de legislação, mas às vezes isso bota em prática, ou às vezes só puxa a atenção para aqueles que realmente, depois que acontece uma desgraça. Então, senhor presidente, o nosso presidente da Comissão de Obras sempre pode nos auxiliar. O vereador Márcio Arruda, que tem uma experiência nessa casa aqui, é um professor, pode nos ajudar também nessa questão, e conhece bem, conhece toda a cidade, conhece as escolas, e aí o vereador Márcio Arruda, a gente peço o seu apoio também, o senhor que tem uma experiência muito grande, possa nos ajudar nessa batalha, o senhor que é pai, que é avô, que também sabe dessas dificuldades. Então, senhor presidente, fica aqui o meu pedido. O governo possa aí, possivelmente até fique uma sugestão no plano municipal de prevenção de incêndio nas escolas, para que a gente previna, antes que aconteça uma desgraça. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo Ramos. Convido o próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador Márcio Arruda. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental. Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, eu, nos 10 dias, procurei um encontro com o prefeito, não um encontro... Queria um encontro formal com ele, para passar umas coisas que eu pensava. E não foi possível.
Até no sábado, eu estava meio chateado e liguei para ele, ele atendeu. Eu passei umas coisas para ele, mas não... O fórum na prefeitura. Ele me atendeu muito educado, eu gosto dele, ele gosta de mim. Mas tinha coisas que estavam me chateando. O governador vem na minha cidade, faz uma festa na minha cidade e o prefeito não tem gerência. O prefeito não convida os vereadores. Teve vereador que convidou o vereador. Mas eu acho que o prefeito era para a autoridade e eu me incluo como autoridade, até porque fui votado pelo povo. Chega lá, faz a festa na casa dele e ele não pode levar convidado nenhum. Senhor presidente, está faltando articulação política ao governo. Senhor presidente, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. A Câmara, algum dos colegas recebeu algum convite para ir passar Petrópolis da região serrana para a região metropolitana? Alguém foi consultado na Câmara? Eu achava que o prefeito devia dividir responsabilidade com a gente. Nós somos um poder constituído. Eu estou apoiando o governo. Senhor presidente, não houve convite. Colegas, eu vim de longe, a minha mochila está cheia de poeira. No governo do Paulo Gratacós, um prefeito honesto, trabalhador, competente, ele tirou a gente da região metropolitana e trouxe para a Serrana, que nós não ganhamos nada, ainda tínhamos perdido o status de cidade serrana. Que quer queira ou não queira, vereador Rony, tem uma diferença. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Então eu gostaria de saber com o prefeito qual foi a motivação que fez. Agora, o que os adversários falam é que agora com a região Petrópolis na região metropolitana já pode se assaltar carro forte, o jeito já pode ser atingido por bala perdida e até ter uma feira de produtos roubados, produtos de carros na Praça da Liberdade. É isso que estão dizendo, que a gente indo para a região metropolitana conseguimos de pronto. Senhor presidente, outra coisa, eu vi uma fotografia do prefeito, vice-prefeito, no Hospital Casa Providência, que vai ser reaberto com o vereador Silmar. O vereador Silmar já foi presidente da Comissão de Saúde e não é mais. É um momento bom do governo, vai abrir um hospital, mais um hospital. Eu achava também que ele, prefeito, deveria convidar todos. Até quem é oposição, quem não é oposição, tem que ir lá, tem que ir lá para fortalecer o governo dele, mas não convidou ninguém. Justamente, o vereador Fred Procópio, um levantamento que eu estou fazendo, quanto é que a faculdade paga para o Alcides Carneiro por mês? Eu acho que é uma quantia irrisória. Eu acho que é uma... Nesse exato momento que eu estava discutindo isso com o Alexandre e o doutor Marcos Paulo, eles agora vão abrir aquela casa no Valparaíso. Vereador Rony, vereador Maurinho, o prefeito tem que dividir com a gente. A coisa ruim é a coisa boa. Quando eu passei na fotografia abrindo o hospital, eu acho que é bom para todo mundo. Agora, quando a gente vai na feira e eu critico o prefeito, que agredir a gente, eu defendo, aí eu não saio na fotografia. Eu acho que está faltando articulação política ao prefeito. Cada um fala uma coisa e o negócio não está andando. Senhor presidente, agora vamos falar de coisa mais amena. O ministro Sérgio Moro mandou um punhado de lei
lá para o Congresso. Ele está enfatizando em cima do político, da corrupção, da empreiteira, e até já mudou o foco. Caixa 2 já ficou no segundo plano. Mas eu gostaria que o doutor Sérgio Moro, um jeito de direito, que é o melhor do Brasil, ele tinha que focar na lei também as pessoas que compram roubo, vereador. Compram roubo, não dá nada, não dá nada. Eu já disse aqui, o cara compra 50 ralos de ferro, pô, esse cara, da onde ele trouxe isso aí? É roubo, ele comprou roubo. Tem que ser uma pena mais dura com essa gente. E eu não estou vendo isso. Vereadores, o sujeito bebe, eu não sou contra o sujeito beber, bebe à vontade, mas ele não pode causar vítima. O sujeito vai lá, paga e vai embora. Qualquer coisa no político, vai lá um aparato de policiais, leva o sujeito, fica preso 30 dias, sem julgamento, sem nada, fica 6 meses, e essa pessoa que inadvertidamente bebe, provoca acidente com vítimas fatais, pagam a pensão, são condenados a 10 cestas básicas e vai embora. E por último, vereador Rony, coisa que tem me chateado demais. Essas pessoas que praticam artes marciais, pseu dos homens, de todos que praticam, talvez 1% seja homem de verdade e vai lá para a rinha, lá para a quadra, brigar lá para o rinque. Obrigado, vereador Maurinho. Não, eles se preparam, agridem as pessoas na rua. Esse indivíduo que fez uma tremenda covardia, se encontrou com a mulher, fosse o que fosse que ela tivesse falado para ele, se ele desse um empurrão nela, já estava errado. Agrediu-a covardemente. Isso não é um ser humano, isso não pode conviver com a gente, não pode. Aí a cara vai lá, presta depoimento, diz que teve um surto e fica por isso mesmo. A pessoa ela vai levar mais de 6 meses, 1 ano, para recuperar. Quem é que ela disse que ela queria ser aquilo? Doutor Maurinho, nós não podemos permitir um animal desse. Tem que ser punido exemplarmente. Quem tem que ser punido exemplarmente é essas pessoas. Que a lei deixa, faculta ele a ir embora, responder em liberdade, pagar a cesta básica, e a mulher está lá para o resto da vida. E cada dia mais cresce o número de mulheres agredidas, porque nós não jogamos pesado, não tem lei pesada para punir esse pessoal. Eu esperava, vereador, não é que eu gosto não, aquelas celas superlotadas, com mais de 20 pessoas, eles botando a mão de fora assim, né, está lotado, deixar ele lá, poxa, recolher ele preventivamente, deixa ele lá uns 30 dias, depois solta. É o mínimo que a sociedade espera da justiça. Obrigado. Vereador Márcio Arruda, convido o próximo vereador inscrito a fazer o uso da tribuna, vereador Jamil Sabra. Vereador Marcelo, vou conceder pela ordem, peço que seja breve, porque o Executivo já se faz presente. Muito obrigado, presidente. Só para não soltar as falas do senhor vereador Márcio Arruda, com certeza, vereador. Eu acho que tinha que acabar com esse negócio, tem que pagar cesta básica, tem que ter uma lei mais rígida em cima dessas pessoas, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa nas redes sociais falando que eu sou o vereador que só falo de capina, de mato, que eu tinha que pegar uma roçadeira e ir para a rua roçar. Para mim fica um pouco difícil, porque eu carrego já uma muleta. Aí, pergunto eu, sabe o que esse sujeito fez algum tempo atrás, vereador? Tinha dado uma coça na esposa dele no ponto final do ônibus. Que moral que essa pessoa tem de falar de mim, que cobro o executivo, de uma capina, de um tampa-buraco. Se essa pessoa dá uma coça na própria esposa, no ponto final do ônibus. Então, eu acho que
O senhor está certo. Essas pessoas não têm moral para querer falar, igual fizeram com essa menina ontem. Acabou com a vida dessa menina, a menina está destruída. Um cara que foi conhecido na rede social. Então essas pessoas, antes de olhar, né, o dos outros, tem que olhar o de vocês primeiro, rapaz. Pensa bem no seu passado para depois te falar do meu, rapaz. Do meu todos sabem já. Eu sempre esclareci aqui que fui cachaceiro, que andava bêbado na rua, que eu sou comedor de pé de galinha, que eu sou do Alcoólicos Anônimos há 27 anos. Não precisa falar para os outros ver meu passado, não. Lembra do seu, rapaz. Lembra do que você fez com a tua mulher no ponto final do ônibus, onde todo mundo viu você espancando ela. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Na tribuna, para fazer o seu tempo regimental, vereador Maurinho Branco. Boa tarde, vereador presidente Rony Medeiros, senhores vereadores, vereadora Gilda Beatriz, quem nos assiste em casa pelo canal 98 e assistência. Senhor presidente, essa última sexta-feira estive visitando Pedro do Rio na parte da tarde, fui no posto de saúde, fui na escola Carlos Canedo, aonde a diretora Luciane tem um excelente trabalho, a quem eu já conheço há muito tempo, desde a Barros Francos, antes, onde sou muito amigo do esposo, o Marcinho, joguei muito futebol com ele, e aonde você vê o que é um trabalho de uma diretora. Uma escola Carlos Canedo, que quando ela assumiu, não tinha uma parte coberta para as crianças brincarem, aonde ela, com rifa, com festas, ela conseguiu fazer uma área coberta, onde aquelas quase 300 crianças podem brincar, aonde ela deu uma repaginada na quadra, onde falta uma tela, porque a bola ainda cai dentro do rio, mas já encaminhamos ofício à Secretaria de Educação, já ligamos, já passei para o prefeito a necessidade que tem que ser feita lá nessa escola Carlos Canedo, mas você vai numa escola que te dá vontade, vereador Fred Procópio, de ir e passar o dia. As crianças simpáticas demais, educadas, aquele dia que é para você descontrair mesmo. Peguei lá crianças de 3, fui na parte da tarde, de 3 a 5 anos, e para vocês terem noção, ela tem uma estagiária, né, que perdeu a mãe no ano passado e não tem com quem ficar em casa na parte da tarde, fica com ela, auxiliando ela no colégio. Um negócio muito legal, a menina tem 10 anos de idade. A estagiária dela fica lá ajudando e pega a caderneta para assinar, auxilia uma criança menorzinha no banheiro, está fazendo aquele trabalho, não está em casa pensando besteira, está ali no colégio, ela pensa em ser veterinária, uma criança já de 10 anos de idade quer ser veterinária, estudando no colégio público e que perdeu a mãe no final do ano passado. Então são essas coisas que você sai dali, né, com outra mentalidade, pensando em fazer o melhor, pensando que as coisas aconteçam mesmo na escola e que possa ter a tela, que a escola, ano passado, ela já pegou essa dificuldade, esse ano já está 80%, e que se até o final do ano a escola esteja 100% e aquelas crianças possam ter essa alegria que elas tiveram lá nessa escola agora com essa diretora Luciane. Então, eu não poderia deixar aqui de mandar os meus parabéns à Luciane e toda a equipe do colégio, porque eles estão de parabéns, né? A Luciane, a cozinheira, as merendeiras, as funcionárias, as professoras. Então, parabéns a todos os funcionários da Carlos Canedo, à frente a diretora Luciane. Pode falar, vereador Marcelo. Vereador Maurinho, o que faz o colégio ser bom não é a localização, nem o que é o Marilá, que é o metodista, é simplesmente a diretora e as professoras. Ela é que faz o colégio ser bom. E essa é uma das que merece. E quero deixar aqui bem claro também que estagiária é uma modo de a gente falar, senão o pessoal vai achar que ela está usando a criança lá para auxiliar como, né, uma forma de trabalho escravo da menina. Não, a menina está lá ajudando para ficar lá, não é obrigação da menina, não. Ela está lá participando
do pleito do colégio, mas no trabalho não, né? Está lá ocupando o espaço dela na escola junto à diretora. Então, que isso fique bem claro, porque ela é uma criança, né, de 10 anos de idade e está lá para não ficar em casa, porque, por enquanto, não tinha com quem ficar e a avó pediu para que ela pudesse ficar o dia todo na escola. E saindo de lá, eu tive até o posto de saúde Dr. Jorge Chimelli, né, que é o que atende 24 horas, né, vereador Silmar Forte, onde eu estava conversando com o vereador, não tive com o vereador nem na sexta, nem ontem, e estava pedindo aqui até algumas explicações ao vereador Silmar Forte, porque ele foi secretário de saúde, e ele poderia me orientar mais, porque é uma grande demanda que a gente tem no posto, o posto é higienizado, fui atendido pela Lúcia, administradora, pela Ana Paula, por todos os funcionários do posto de saúde, né, super bem, e dei uma volta, e o que a gente vê lá falta hoje uma pintura no posto, falta algumas coisas para ficar um posto para receber aquela população de Peru do Rio com a cara nova. A verdade é essa, vereador Silmar Forte. O posto de saúde precisa de uma cara nova, ele precisa de uma pintura, precisa trocar o piso, né? Já falaram que a secretária de saúde, a Fabiola, está vendo um médico, que às quinta-feiras não tinha médico, para colocar um médico, e a grande demanda lá ainda é um pediatra, né, que precisa de um pediatra para atender no posto de saúde, e aí essa é a grande demanda deles, e outras coisas são as coisas básicas que a gente acha que tem quase em todos os lugares que a gente vai visitar, porque alguns lugares precisam de reforma. E eu conversando com o vereador Silmar Forte, e eu falei que a grande demanda, o maior tempo que eu tive lá e fui cobrado, não só lá no posto de saúde, como fora do posto de saúde, vereador Silmar Forte, é que quando a nossa UPA em Itaipava foi inaugurada, que ia acabar o 24 horas, lá de Peru do Rio. E essa é a grande demanda e a grande preocupação da população. Ela não sabe se ela vai continuar com o posto de emergência lá, ou se ela vai ter que recorrer à UPA de Itaipava. Então, todo lugar era essa pergunta que a gente tinha na sexta-feira lá em Itaipava. Sim, vereador? Vereador Maurinho Branco, os sistemas foram crescendo de uma maneira desestruturada, desorganizada, eles foram crescendo. E chega no momento, todos os sistemas, seja de transporte, seja da regularização fundiária, seja educação, seja saúde, ele tem que ser estruturado de acordo com o momento que vive o município, o estado e o país. E em relação a essa questão da urgência e emergência, existem portarias que definem o que é urgência e o que é emergência. Então, por exemplo, para funcionar urgência e emergência 24 horas, eu tenho que ter laboratório, eu tenho que ter raio-x, eu tenho que ter desfibrilador, eu tenho que ter sala para estabilizar a pessoa. Então, assim, eu não posso ter uma unidade que funcione 24 horas, que eu não tenha laboratório, que eu não tenha raio-x, que eu não tenha sala de estabilização, desfibrilador, e por aí vai. Então, assim, e hoje nós temos no município 7 portas de entrada de urgência e emergência. E isso tem que ser estruturado. É isso, esse trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo, às vezes ele pode ser até antipático, vereadores, mas ele tem que ser feito para dar qualidade à urgência e emergência, que urgência e emergência é risco iminente de morte e vida. Então, quando a pessoa procura uma unidade 24 horas de urgência e emergência, é para salvar a vida dela, não é para fazer uma consulta, não é para trocar uma receita, não é para fazer um exame que é atenção básica, que o PSF faça. Urgência e emergência é risco iminente de morte. Então, nós temos que estar bem aparelhado para fazer isso. Para fazer isso. E se nós tivermos hoje, se a gente for somar essas 7 portas de entrada, o custo, o sistema não suporta. Não suporta. É isso, com muita clareza. Agora, isso às vezes se torna antipático. Tomar uma medida, por exemplo, Pedro do Rio, Posse, vou funcionar de 8 às 20 horas. Qual é o número de atendimento de 8 horas da noite às 7 horas da manhã, nessas localidades? E qual é
a demanda. A demanda é urgência e emergência ou a demanda é ambulatorial? Então, esse estudo está sendo feito pelo CEPESC, pela UERJ. Então, até assim, tivemos uma emenda onde foi contratada a UERJ para fazer esse estudo, para depois não falar isso é coisa do João, do Pedro, do Manel. Não, isso é uma questão técnica e não política. É isso, vereador. Não, só permite uma parte? Pode falar, vereador. Rápido, senhor presidente. É um debate, vereador Silmar. Sei que o tempo é curto, que tem agora reunião lá com os servidores, né, para discutir o projeto do IMPAS. Mas vamos voltar a falar nisso. Só queria alertar uma coisa seguinte, eu conheço bem, o senhor sabe que eu não sou da área médica, mas a gente milita há muito tempo nessa área, através até da comissão, e muito antes da Comissão de Saúde, muito antes disso. Sabemos, teve aqui técnicos, né, professor da UERJ, no mandato passado, discutindo essa questão, participamos de reunião com o Ministério Público dessa questão das entradas de emergência, né, e urgência, como você falou, por isso que a posse é um nome de pronto atendimento, porque precisa ser estruturado e vinha crescendo e parou. Então, o que nós precisamos é o seguinte, nem sempre a técnica vai salvar a vida, que os técnicos às vezes dão lá, só não vem Brumadinho, os técnicos falaram uma coisa, caiu, matou um monte de gente. Então, fica aqui esse alerta. Às vezes, não é questão de política, tem que ter algumas decisões que não vão agradar, mas a vida é incalculável, o valor da vida é incalculável, como eu falei agora por questão das escolas. Então, às vezes, se a gente for só a questão técnica, mas aí tem que ver o caso a caso. E essa é uma questão da posse, só que deixa esse parênteses aqui, para a gente poder voltar a discutir isso minuciosamente. Na verdade, obrigado, vereador Silmar Forte, obrigado, vereador Ronaldo Ramos. Na verdade, vereador Silmar, a grande dificuldade que o vereador Ronaldo Ramos, o vereador Relojão tem, eu tenho, nós somos moradores dos distritos e hoje a dificuldade se torna longe, uma emergência 24 horas. Né? A gente recorrer à UPA centro, a UPA Cascatinha, a UPA centro, dependendo do caso, vai morrer no meio do caminho e até a falta de transporte. Isso que era a grande demanda dos moradores de Pedro do Rio, me questionando o fechamento do posto. Mas a gente tem um futuro pela frente ainda, a gente acredita e estamos pensando cada dia mais que vai inaugurar a UPA Itaipava para junho e julho e que a gente possa entrar num denominador comum e que possa atender todas as demandas dos distritos. E também não poderia deixar de falar, vereador Rony Medeiros, já só para encerrar, sexta-feira foi o primeiro dia de aulas, né, nos distritos, e Itaipava completamente parado. Só que Itaipava agora, vereador Márcio Arruda, já para na reta de Itaipava, lá perto do cemitério, pelo motel Fujiyama. O trânsito está parando ali, sentido centro de Itaipava. Por quê? Porque quem vem de Pedro do Rio e não acessa a BR-040, ele não tem outra entrada para acessar a BR-040. Só o Castelo, ele vai ter que voltar em Pedro do Rio para retornar. No Arranha-Céu, ele também não consegue entrar. Na Manga Larga, que ele pode acessar à direita para pegar a BR-040, se ele tiver que voltar, ou ele entra na ponte do Arranha-Céu, ou ele vai no Castelo. Ele já está dando uma volta de novo. Então, o trabalhador que mora nos distritos e que tem essa grande dificuldade, né, sexta-feira está um caos, totalmente parado. E na reta de Itaipava e totalmente parado, sentido Itaipava, está parando na fábrica de Tela São Jorge, logo perto da delegacia. Então, a gente tem que pensar urgente na mobilidade urbana dos distritos, a gente sabe que aqui no centro também é ruim, mas nesses dois projetos que estão, estava ali falando agora com o secretário do Almir, que está aqui atrás aguardando a gente para a reunião, e ele me falou que o projeto está na Secretaria de Obras, né, que é o projeto da rotatória do Bramil, e a outra que é da Fazenda Bela Vista, que é atrás do parque, que tem que ser o mais rápido possível, porque hoje Itaipava está intransitável. Então, essa é a grande reclamação dos moradores e dos turistas que lá vão passar o final de semana para curtir aquelas pousadas. Obrigado, meu presidente, e tenham todos uma boa tarde. Pela ordem, presidente. Marcelo, eu peço que seja breve, até porque eu já anunciei Vossa Excelência e já se encontra o executivo aqui para a reunião. Por favor, seja breve. Obrigado, presidente. Belíssima colocação do vereador Maurinho Branco.
quando ele lembra da situação do nosso vereador Ronaldo Ramos e do nosso vereador Relojão, que realmente a distância que vocês têm, né, desses moradores para poder ser socorrido, sair da posse para ser socorrido. No Alcides Carneiro, realmente, dependendo da situação, só para completar o que o vereador Maurinho disse, não vai dar tempo. Dependendo da ocorrência, realmente não dá tempo. Então, eu acho que temos que providenciar isso o mais rápido possível. Se possível, a inauguração dessa UPA lá em Itaipava seria o ideal. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Na tribuna, para fazer seu uso do tempo regimental, o vereador Jamil Sabra. Boa tarde, senhor presidente. Eu cumprimento os meus demais pares. Boa tarde, plenária, e boa tarde a todos os petropolitanos que nos assistem através da TV Câmara e da internet. Assomo a tribuna hoje para falar rapidamente sobre esse final de semana, podemos dizer que especial, do qual o atual governador decretou Petrópolis a capital do estado e reuniu todo o seu secretariado aqui presente. Eu tive a oportunidade, primeiramente na sexta-feira pela manhã, senhor presidente, do qual estava presente, de uma inauguração no Corpo do Bombeiro da manutenção e reforma de parte daquele estabelecimento. Aproveitar e parabenizar o coronel Camilo pelo excelente trabalho, o coronel Simão, também não posso deixar de citar a presença do vereador Ronaldo Ramos, que lá estava, e no período da tarde tive a oportunidade de caminhar com meu amigo brilhante e excelente quadro político técnico, secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Tivemos a oportunidade de visitar 4 escolas estaduais e eu pude aprender um pouquinho com ele, numa primeira reunião ocorrida no Colégio Estadual Princesa Isabel, no Quitandinha, com todas as diretoras e diretoras adjuntas da região Serrana 1. Tinham mais de 200 profissionais naquela reunião, discutindo a função da diretora adjunta, do GLP, da questão da merenda e de toda a demanda que atende o nosso servidor estadual e que tem como impacto o ensino médio, mesmo de responsabilidade estadual. As crianças estão aqui no nosso município e a gente tem que estar acompanhando. Além do Princesa Isabel, senhor presidente, visitamos o Colégio Rui Barbosa, no Alto da Serra, do qual o vereador Ingo Ramos também nos acompanhou, o Colégio Cardoso Fontes, no Bingen, e terminamos a nossa agenda 10 horas da noite no CIEP Cândido Portinari, em Itaipava. Fiquei maravilhosamente feliz com as estruturas das escolas. É impressionante como que as reformas foram bem feitas. E o que me chamou muito a atenção foi o CIEP Cândido Portinari, no final da nossa agenda, onde a gente jantou no bandejão ainda, toda a comitiva da Secretaria de Educação, Pedro Fernandes, subsecretário estadual Serginho Fernandes, que é daqui da nossa cidade, que tem uma atenção especial com Petrópolis, sem sombra de dúvida, e pude conhecer um pouquinho melhor. O CIEP Cândido Portinari tem data show em praticamente todas as salas, tudo reformado. Fiquei simplesmente feliz como cidadão por essa pauta que eu pude acompanhar, entender as demandas e as necessidades dos profissionais de Petrópolis, Areal, São José, Sapucaia, Levi, Magé, Caxias, Três Rios, e poder entender um pouco de como é que funciona a educação do nosso estado. Pois bem, senhor presidente, sábado estivemos no Hotel Quitandinha, na reunião do secretariado. Nós levamos 4 pautas para serem discutidas a nível estado, só conseguimos avançar em 2, os outros 2 secretários não estavam presentes, tinham acabado de sair para outros compromissos. Nossa primeira pauta, na Secretaria Estadual de Agricultura, hoje presidida
pelo ex-senador Eduardo Lopes. Levamos algumas demandas e, sem sombra de dúvida, acho que hoje a principal delas, que é a questão da manutenção das estradas vicinais de Petrópolis, para que Petrópolis seja incluída dentro desse programa e que a gente possa ter mais verbas e emendas para o funcionamento da patrulha mecanizada. Isso foi uma demanda nossa, um ofício enviado por nós, assinado pelo vereador Ronaldo Ramos, que participou conosco da reunião, acompanhado do diretor de Agricultura do município, Maurício Soares, e o secretário prontamente disse que vai fazer parte do calendário dele de investimento as estradas vicinais dos nossos produtores rurais e dos nossos produtores orgânicos. E a gente tem que deixar sempre registrado, vereador Ronaldo Ramos, a importância de Petrópolis no setor rural e sempre frisar que nós somos, vereador Maurinho Branco, os maiores produtores de orgânico do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma bandeira nossa, viramos capital estadual de produtos orgânicos e temos que ajudar para que toda a nossa produção possa ser escoada, exportada, não só, vamos dizer, para os centros urbanos de Petrópolis, mas exportada para todo o estado do Rio de Janeiro. Permite uma parte, rapidamente. O seu secretário me pediu, levei para ele, tive conhecimento que na Emater, em 3 dias, tem vários equipamentos parados que podem nos auxiliar aqui em Petrópolis, porque nós temos uma produção, como Vossa Excelência falou, muito maior. Ele até me pediu que fosse lá, estou vendo se eu consigo agendar para amanhã ou quinta de manhã. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, na sua agenda, vamos depois terminar a sessão, ver se a gente dá continuidade a esse trabalho e visitar também lá o abatedouro, né, que está lá parado, lá da Grande Raposo, para a gente ver se a gente consegue também ele ter um apoio do Estado, quem sabe, colocar para funcionar. Será um prazer acompanhá-lo nessa agenda. Posso? Com toda a razão. Assim, uma reflexão que eu queria fazer, que hoje eu fui no Caetitu e tinha lá o sítio São Cosme e Damião, produtor de orgânico, e no Bonfim também começou uma prática. Agora, o que a gente nota é o pouco acesso da população ao orgânico. Então, assim, o porquê disso? É porque é dificuldade do orgânico ir para as feiras, para esses espaços? É porque o orgânico ele é mais valorizado em termo aquisitivo? É, verdade. Eles vão para o comércio da zona sul do Rio. Então, assim, como é que pode Petrópolis ser o maior produtor de orgânico e a população de Petrópolis, assim, está com pouco acesso às escolas, por exemplo? Hoje existe essa venda para as escolas. Será que nós temos que começar com essa prática, essa cultura do orgânico em algumas escolas, pelo menos nas escolas rurais, do Bonfim, do Brejal, do Vale das Videiras, de Secretário, pelo menos aonde é produzido o orgânico, essas crianças têm que consumir o orgânico. Isso é uma lógica, é uma cultura, que fica difícil, assim, aonde é produzido o orgânico, as crianças não comem o orgânico. Então, como é que essa reflexão, vereador, claro, nós podemos fazer com os produtores rurais, com os produtores de orgânico, para que possamos ter uma prática com mais qualidade? Obrigado. E também não só reforçar o brilhante trabalho que vem sendo feito pelo diretor de Agricultura do Poder Executivo de Petrópolis, Maurício Soares, que se dedica incansavelmente para que a questão da produção rural da nossa cidade avance e se modernize cada vez mais. A outra reunião que nós tivemos, senhor presidente, tive o prazer de participar ao lado do ex-superintendente de esporte municipal, Ingo Rames. Conversei com o secretário estadual, Felipe Bornier, e levamos mais uma vez a pauta da necessidade de uma etapa estadual de hipismo clássico no Parque de Exposição. Relembrando aos amigos, no primeiro semestre de 2017, nós recebemos na Prefeitura o presidente estadual Rodolfo Figueira de Melo, da Federação, o Nelson Pessoa, pai do medalhista Rodrigo Pessoa, um dos maiores cavaleiros da história dessa modalidade do esporte, e conseguimos voltar com esse debate. Estamos falando de um esporte e de uma cultura
enraizado em Petrópolis. Poucas pessoas sabem, Petrópolis possui diversos paddocks. Paddocks são centros de treinamento de hipismo clássico. Algumas competições já ocorrem aqui. Tivemos conversando com o diretor de turismo, que já deu o aval para que a gente possa avançar nas conversas, e nós queremos colocar essa etapa estadual no Parque de Exposição, através da Lei de Incentivo ao Esporte, e o secretário estadual, senhor Felipe Bornier, estará nos recebendo semana que vem, já lá na secretaria, para poder discutir e avançar com relação a esse avanço. E a gente fala da importância, primeiro, de uma cultura nossa, segundo, de um atrativo turístico, Silmar Forte, de alto potencial aquisitivo. É lotar hotel, é lotar restaurante, é encher a cidade num final de semana. Essa etapa, dentro do projeto dele, vai ser televisionada ao vivo pela Sport TV, no canal aberto. Isso dentro do Parque de Exposição, e eu tenho certeza que a gente vai poder dar acesso ao Petropolitano, a um dos esportes mais bonitos que existem, um dos esportes olímpicos mais bonitos que existem, que funciona em Petrópolis e que poucas pessoas sabem. E ainda dou como exemplo um outro esporte que poucas pessoas sabem, a própria Stock Car. Petrópolis possui diversas empresas de Stock Car, 6 empresas. Se eu não me engano, metade dos últimos campeões nacionais são de equipes de Petrópolis, e a gente pouco explora isso. Me permite uma parte, claro, vereador? Rápido, porque você falou em hipismo. Eu tenho um grande amigo que foi campeão por várias vezes no Brasil, chegando aí a Jogos Pan-Americanos, que é o Fábio Leivas, que tinha casa em Araras, nós fomos criados juntos, e aquilo me orgulhava muito de abrir o jornal na segunda-feira e ver que o Fábio Leivas, o cara que é meu amigo, né? É meu amigo, fui convidado até para o aniversário dele de 40 anos, 50 anos no Rio, e que foi várias vezes campeão brasileiro de hipismo, campeão pan-americano, foi com chances de defender até o Brasil numas Olimpíadas. Então, eu também fico muito lisonjeado de ter essa prova aí, que eu com certeza vou reencontrar ele, que ele está no meio. Que bom. Claro, está permitido. Bom, vereador, só para acrescentar na sua fala, primeiro parabenizar pela sua indicação de uma prova de hipismo, que foi uma prova que nós não conseguimos realizar no calendário esportivo do município de Petrópolis. O hipismo realmente não foi contemplado. E vale destacar que nos orgulha bastante, porque nessa reunião com o secretário Felipe Bornier, eu tive a oportunidade há 2 semanas atrás de levar para ele o nosso calendário esportivo do município com a diversidade de modalidades esportivas. E ele ressaltou que Petrópolis está muito à frente dos municípios vizinhos. Como usou Petrópolis como exemplo, município de Três Rios, município de Paraíba do Sul, para nos procurar, para que nós pudéssemos estar orientando e ajudando, até em relação ao Conselho Municipal de Esporte, que em Petrópolis é muito atuante. O vereador Leandro também participa do Conselho, então realmente nos orgulha bastante ver que a gente está com essa gama enorme de modalidades esportivas, e agora acrescentando o hipismo também. E tenho certeza que será um grande sucesso, e muita gente vai poder presenciar uma prova dessa que hoje só vem pela televisão. Obrigado, vereador Ingo Ramos e vereador Maurinho Branco. O Maurinho, até por relações pessoais, conhece então a história do hipismo em Petrópolis, dos paddocks em Pedro Rio, em Araras, na Posse, na Silvia de Almeida Braga, e a gente vai continuar trabalhando para que a nossa cidade possa avançar ainda mais na área do esporte, do turismo, dos recursos ficarem aqui, de um turismo de alto poder aquisitivo, e também na nossa atenção aos produtores rurais. Ademais, senhor presidente, é só isso. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado, vereador Jamil Sabrá. Pela ordem, vereador... Lembrando aos senhores, antes de conceder pela ordem, vereador Silmar, lembrando aos senhores vereadores que a reunião sobre o projeto IMPAS será agora, imediatamente, na sala de reuniões. Pela ordem, vereador Silmar. Eu quero parabenizar o vereador Jamil Sabrá, que o partido de Vossa Excelência sempre primou pela educação de qualidade, uma educação inclusiva. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, o Brizola veio fazer um discurso, ele era governador, ele estava se candidatando a governador do estado. E ali em frente ao CP, a Praça da Liberdade, é aquela que encheu de gente para ouvir o Brizola falar, e o secretário de Educação, Darcy Ribeiro.
E aquela proposta dos CIEPs, horário integral, quer dizer, era o que o Brasil precisa até hoje. Então, o PDT é um partido que a bandeira da educação está muito clara, né, como um marco na sua história. E dizer assim, que a gente tem que fazer esse debate na casa, esse debate da educação. Não é, vereador? Por isso que eu gosto de debater com Vossa Excelência, refletir, estava falando com o vereador Ingo hoje, a gente tem que qualificar o debate na casa. E qualificar o debate na casa, por exemplo, quando vai discutir educação, ontem eu vi o secretário estadual dizendo que nós temos hoje um déficit de 20 mil vagas no Estado. Aí existe um programa, um projeto que fala busca ativa escolar. É um direito da criança e do adolescente estudar. Fora da escola não pode ficar. Nenhuma criança e nenhum adolescente pode ficar fora da escola. E essa bandeira, o legislativo aqui tem que levantá-la. Porque você está garantindo o futuro dessa criança e desse adolescente. Se essa criança e esse adolescente estiver fora da escola, o futuro dele está em risco. Então, peço aos meus pares que façamos levantar essa bandeira da educação. Uma educação inclusiva, com qualidade, mas que faça a busca ativa escolar, que não fique criança fora da escola. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Simar. Nada mais a ver, nada atrás. A gente encerra a presidente de sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, dia 20 de fevereiro de 2018. Discussão e votação dos projetos de lei 3067 de 2018, discussão e votação única das indicações legislativas trinta e 4076, 4081, 4188, 4189, 4190, 4191, 4195, 4199, 4216, Gabinete da Presidência. A sessão está encerrada.